O São Paulo Barueri é campeão paulista feminino de vôlei. Depois do triunfo por 3-0 na cidade de Barueri, no jogo de ida, a equipe do São Paulo foi ao ginásio José Liberati, em Osasco, e conquistou uma grande vitória de virada por 3-2, garantindo o título inédito da competição. Com o resultado, a equipe do São Paulo Barueri venceu o torneio estadual pela primeira vez em sua história. O grande destaque do confronto foi a oposta Lorene, que liderou ofensivamente as campeões. O time comandado por José Roberto Guimarães viu o troféu ser ameaçado nos primeiros sets, já que as donas da casa saíram vencendo por 2-0. Contudo, as visitantes não se abateram, voltaram para a partida e recuperaram o placar, fechando o jogo no tie-break. O lateral Daniel Alves foi alvo de fortes críticas do comentarista Fábio Sormani do Fox Sport, que o chamou de superestimado e afirmou que caso o lateral Nino Paraíba estivesse no lugar dele no Barcelona, ele ganharia o mesmo número de títulos na carreira. Em sua conta no Twitter, Daniel Alves rebateu as críticas feitas pelo comentarista de uma forma profissional, mas sem deixar de ironizá-lo. Senhor Sormani, você está coberto de razão. São incentivos como este que fazem sonhadores não desistirem de tentar realizá-los, afirmou o lateral. O veterano foi a maior contratação do ano do São Paulo, chegando ao São Paulo no meio do ano como um grande investimento por parte da diretoria do clube. Iniciando o planejamento para a próxima temporada, o São Paulo conta com um jogador que voltará de empréstimo e agrada ao técnico Diniz. Trata-se de Charles, de 22 anos, que surgiu no time profissional do São Paulo em 2017. O meio-campista atualmente está emprestado ao Bahia, que não demonstrou interesse em renovar o contrato. Na temporada, são 28 atuações e 5 gols marcados. Roger Machado, apesar de não utilizar o jogador desde o dia 28 de junho no empate com a Chapecoense, gosta do seu futebol. No entanto, a diretoria do Bahia não tem interesse em pagar 5 milhões de euros, aproximadamente 22 milhões, pelos 50% dos direitos econômicos que pertencem ao São Paulo. O restante do passe está vinculado à Chapecoense. O São Paulo vive um momento difícil financeiramente. Diante dessa condição, um reforço caseiro e sem custos é visto com bons olhos. Pouco mais de um mês no cargo, o técnico Diniz já conhece a real condição de São Paulo e vê com bons olhos a volta de Charlo. O São Paulo mira o Flamengo como exemplo de receita com sócios torcedores. Em junho, o time carioca estimava faturar entre 50 a 60 milhões com seu programa em 2019. De janeiro a agosto, o São Paulo havia projetado receber 8 milhões com sócios torcedores e ganhou cerca de 6 milhões, ou seja, aproximadamente 1 milhão a menos do orçado. Diante de tudo isso, o clube quer revitalizar o programa e a meta inicial é triplicar o faturamento anual. Há um desejo de levantar pelo menos 24 milhões anuais, o que na média representaria 2 milhões por mês. Até o fim de outubro, o São Paulo contabilizava 31 mil sócios torcedores com pagamentos em dias. Nesse contexto, o clube quer contratar a FENG, empresa que trabalha nos programas de sócios torcedores de Flamengo, Vasco e Santos. Ela seria responsável pelas campanhas de captação de novos sócios torcedores, em gerir a estratégia de venda, tecnologia, inteligência virtual e em processos de manutenção dos programas. O Conselho Deliberativo do São Paulo, no entanto, barrou o acordo com a empresa na reunião da última segunda-feira por conta de uma multa de 1,5 milhão. Agora o contrato voltará para a diretoria para que haja mudanças nessa cláusula. Feito isso, o Conselho fará nova votação. A expectativa é que, após a modificação, o Conselho aprove a parceria com a empresa. O acordo com a FENG prevê a empresa 15% do faturamento mensal do montante que o programa de sócios torcedores arrecadar a mais do que os planos atuais, ou seja, caso o programa de sócios torcedores alavanque R$100 em relação ao atual momento, a FENG faturaria R$15. Se não houver qualquer tipo de aumento, a contratada não recebe nada pelo acordo.